Algo extraordinário acontece no México. Dezenas de milhares de representantes da geração Z estão indo às ruas e exigindo que seu governo de esquerda ceda ao presidente Trump e faça exatamente o que ele está pedindo. Derrotou os narcocartéis que destroem o país deles de uma vez por todas. Em 15 de novembro, milhares de manifestantes liderados por ativistas da geração Z marcharam sobre a cidade do México em uma das maiores manifestações dos últimos anos. O alvo do protesto deles não eram os Estados Unidos ou alguma organização globalista, mas sim a incapacidade do próprio governo de eliminar a influência massiva dos narcocartéis entre os políticos. Uma influência que permitiu a esses sindicatos internacionais matar mais de 100 mil mexicanos só desde 2019. Eu chamaria o que está acontecendo de efeito Trump. Os cartéis mataram 100 mil mexicanos nos últimos anos. Eles fazem tudo o que querem. Todos têm pavor deles. O país é governado por barões e príncipes do narcotráfico. E o governo tem medo de tomar qualquer medida contra esses bandidos. Não sei, lá há grandes organizações e bilhões já circulam por lá. Na verdade, os habitantes do país não tinham saída. Então ele surgiu, foi encontrado, foi proposto pelo Trump. O exército dos Estados Unidos da América, as forças especiais e os serviços de inteligência destroem laboratórios, depósitos, infraestruturas e transportes no território do México, operando não apenas ao longo da fronteira, mas também no interior do território e do espaço mexicano. Com medo por suas vidas, o governo do México recusou firmemente a ajuda militar e a intervenção dos Estados Unidos da América. Trump propôs eliminar toda a liderança dos cartéis, assim como todas as instalações relacionadas à produção de drogas. Esses manifestantes exigem exatamente as medidas políticas que Trump está implementando agora e cada vez mais abertamente pedem ao presidente Trump que ofereça ajuda. E nós pedimos ao governo dos Estados Unidos da América, ouça Trump, ouça Veja, venha nos ajudar. E por favor, tire toda essa sujeira do México, tire Obrador, tire Claudia Sheinbaum. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Como sempre, Foi preciso algo terrível para fazer o povo se levantar. E então tudo começou a acontecer. É importante notar que a igreja, obrigado. A igreja apoiou, disse, chega, basta, queremos viver uma vida normal. Trump apoiou os manifestantes. Eu teria atacado o México por causa das drogas, isso me agrada. Faríamos o que fosse necessário para parar as drogas. México, eu estive na cidade do México no fim de semana e vi grandes problemas. Se fosse necessário, faríamos lá o que fizemos com as vias navegáveis, sabe, através das nossas vias navegáveis. Quase não entram mais drogas. Vou atacar o México se eles continuarem mandando drogas para cá? Sim, disse Trump. Sem dúvida. Então agora ninguém mais traz drogas para cá pela água. Porque fomos destruindo, um por um, os meios desse transporte. Não querem mais nadar. Agora precisamos fazer com que parem de querer voar, correr, pular, rastejar. Editor da Gmanitsa, todo tipo de risada, já se levantaram. Digamos, aparecerá muito menos drogas. a apreensão de fentanil diminuiu 50% em relação ao ano passado. O fechamento da fronteira por Trump e o envio de centenas de soldados por Sheinbaum contra o cartel de Sinaloa, o maior produtor de fentanil do mundo, deram um golpe devastador no tráfico transfronteiriço de drogas.
Os homicídios no México caíram 24% em 9 meses sob Sheinbaum. Mais de 32 mil suspeitos de crimes foram presos, milhares de laboratórios de drogas foram desmantelados e mais de 245 toneladas de entorpecentes foram apreendidas. Mas apesar disso, o assassinato daquele prefeito algumas semanas atrás serviu como um lembrete severo do poder e da influência que os cartéis ainda exercem sobre a sociedade mexicana. Precisamos entender que os cartéis de drogas mexicanos, em sua essência, se tornaram um governo paralelo. Eles têm um poder colossal que rivaliza ou até supera o das autoridades governamentais. Isso não se limita ao México, ocorre em toda a América Latina. Eu me lembro de quando estive em São Paulo em 2017 no Brasil, e eu e meu guia estávamos andando pela cidade, e ele apontou para um enorme complexo residencial que estava sendo construído na época, estava em processo de construção, e me disse: "Está vendo? Isso tudo é habitação social. Basicamente é moradia gratuita para as pessoas." E tudo isso foi construído pelos narcotraficantes. Então, se os cartéis basicamente compram a lealdade das pessoas, eles oferecem moradia, serviços que o governo deles, seus governos corruptos, constantemente não conseguem fornecer. Então, os narcocartéis operam literalmente com centenas de bilhões de dólares. Mais uma vez, muitos narcotraficantes e suas operações podem ter mais recursos do que seus governos locais. E eles criam sociedades paralelas, muitas vezes tão poderosas, se não mais poderosas, do que seus governos civis. Isso acontece agora, enquanto você vê este vídeo. Olha, ali está o Palácio Presidencial. É um prédio grande, cara. Eles estão tentando entrar e parece que... Ei, aquele cara está carregando um facão. Uau, isso é pesado. E não dá pra ouvir sirenes, porque aparentemente toda a polícia está aqui. Aqui é onde tudo acontece. É uma loucura. Esses manifestantes não param. Eles estão vindo de novo. Eles estão voltando pra lá. Uau, a multidão parece atacar de um lado, depois se reagrupar e ir de novo. Olhem, eles meio que encurralam a polícia e os policiais jogam pedras de volta. E agora eles conseguiram chegar àquelas mesmas barreiras que foram colocadas para impedi-los de passar. E eles têm uma esmerilhadeira. Eles não vão aceitar um não como resposta. Eles vão cortar esse aço, romper essa barreira ou pular por cima dela. Olha isso, é uma loucura. E olha aqui em toda parte, slogans nesse muro de Berlim que o governo mexicano instalou para se proteger, provavelmente. Olha, eles estão balançando ele tentando derrubar. Muitos mexicanos estão chateados com a influência dos cartéis no país. Eles não recebem um tratamento justo se a corrupção dita ao governo como deve tratá-los. Ufa, não sei se isso vai dar certo. Não foram eles que deram a San Franquina algo para jogar lá? Sim, eles jogam todo tipo de coisa aqui. E agora tudo bem, eles usam gás para controlar a multidão, para dispersar as pessoas. Oh, eles ultrapassaram a barreira foi rompida. Oh, isso é horrível. Eles estão entrando, o quê? Eles estão entrando sim, ele está chamando eles para dentro. Uau, esse mesmo tubo acertou o escudo daquele cara. Eles estão jogando alguma coisa. Ok, agora eles têm barreiras e vão arrastá-las pra cá. Legendas, uau. Isso é uma loucura, é simplesmente totalmente... insano. Há uma brecha, dá pra ver a polícia lá com escudos de dispersão. Muita gente filmou, fez TikToks e postou várias imagens disso na internet. É impressionante quantas pessoas registraram. O interessante é que parece que as pessoas sabiam que esse protesto ia acontecer. Eles, certo? Agora, eu acho que isso é do outro lado das barreiras de aço. Sim, olha só. Agora eles estão tentando romper a fileira da tropa de choque e de fato invadir o Palácio Presidencial. Isso simplesmente não para. Os manifestantes são persistentes. Veja, usam capacetes de bicicleta e estão prontos para agir. Uau, eles estão se jogando contra os escudos. Isso são apenas más notícias. Isso são apenas más notícias. No geral, são más notícias. Cara, porque você sabe que vai ter uma repressão pesada. O quê? Oh! Acabei de ouvir uma explosão. Acho que a única pergunta é: de quem esperar a repressão? Do povo do México contra o governo deles? Olha, aquele cara tem uma corrente, certo?
Agora cada vez mais pessoas estão tentando pular essa barreira. Eu suponho que o gás que eles usam, bem, talvez isso nem seja um grande problema. Isso não assusta a multidão, assim como em Portland, Oregon, nos Estados Unidos, onde isso também não afasta as aglomerações. Isso é tão insano. É insano pensar que algo assim está acontecendo em um país que foi governado da mesma maneira por tanto tempo. E isso faz parte disso. Há pessoas no México que se sentem encorajadas pela posição do presidente Trump contra os cartéis e pela ideia de que esses cartéis fazem mal ao México. E que o fechamento da fronteira dos Estados Unidos da América tira o poder deles e enfraquece sua influência. O poder que eles mantêm nos refúgios do México, onde nem mesmo os próprios militares mexicanos podem entrar. E derrota, certo? Agora eles removeram uma parte maior do muro. Uau! O que está acontecendo agora? Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa, né? Eles têm uma barreira de controle de multidão ali. Tem fumaça saindo dali, cara. Era o vermelho. Provavelmente é algum tipo de produto químico. Um agente irritante para dispersar a multidão, mas não está funcionando. Você vê todos os slogans escritos nessa cerca como se tivessem sido escritos antes. Sobre essa rebelião. Beleza, né? Aquele ali está entrando sim, agora já está saindo. E esse aqui está jogando alguma coisa. Isso é simplesmente loucura, cara, sabe? É tão difícil de entender. Como conseguir uma resolução pacífica em um conflito onde ambos os lados acham que estão apenas lutando um contra o outro, onde as pessoas acham que estão lutando contra o próprio governo? Certo? O que está acontecendo? Eles parecem estar puxando outra seção da cerca para ampliar a abertura. Talvez seja por isso, para que todos venham para cá de uma vez. Isso é loucura. Isso é loucura. A presidenta do México está furiosa e ligando. Claro, a senadora mexicana Lili Telles é traidora. Esteve comigo na Fox Notícias dias atrás e afirmou isso. Sirva daí. A ajuda dos Estados Unidos da América no combate aos cartéis no México é absolutamente bem-vinda e a maioria dos mexicanos pensa assim. Os únicos que não gostam que o presidente Trump envie ajuda e tente apoiar os mexicanos contra os cartéis são os políticos, incluindo a presidente Sheinbaum. Tanto há. A senadora arriscou sua vida para dar essa entrevista na Fox News e ela deu 2 entrevistas assim. E toda vez que ela fala, ela conta como o povo do México não tolera mais a corrupção do governo em seu país. O México é o quê? Um Estado. Sim, é isso mesmo. E todos nós, mexicanos, sabemos disso. E os mexicanos temem a aliança entre o governo mexicano e os cartéis que tomaram conta do nosso país. Explique a aliança entre o presidente, o partido dela, o partido Morena e os cartéis. Sim, o partido tem recursos financeiros. Os cartéis deram tanto dinheiro para esses políticos para que eles chegassem ao poder e o conquistassem. Assim como interesses empresariais corruptos e estrangeiros potencialmente influenciam a forma como os políticos pensam sobre certas questões nos Estados Unidos. Só que aqui estamos falando de um império criminoso que não quer ajudar ninguém além de si mesmo. Então eles protegem o governo mexicano, protegem os cartéis. O governo mexicano, a liderança mexicana recebe muito dinheiro dos cartéis e tem medo dos cartéis. E por isso os protege. Então protege os cartéis, não os cidadãos do país. Eles desmatam ilegalmente as florestas e controlam o fornecimento agrícola. Então, mais uma vez, isso vai muito além das drogas. É um governo paralelo, muitas vezes tão ou mais poderoso que o governo civil deles. A tragédia é que a violência dos cartéis custa ao México centenas de bilhões de dólares por ano, cerca de 18% do produto interno bruto do país. Então, além da violência direta, que matou mais de 100 mil pessoas desde 2019, nós, os Estados Unidos, queremos acabar com a entrada de drogas em nosso país, a entrada de armas, prostitutas, bandidos vindos do México e, através do México, da Venezuela, San Salvador, Guatemala, Colômbia e por aí vai.
Nós, os Estados Unidos, queremos negociar, visitar, beber tequila e descansar nas maravilhosas praias mexicanas. Queremos explorar as ruínas dos astecas ou mecas e admirar a arte dos outros povos. Queremos que os guitarristas mexicanos venham até nós com seus shows e que nem nós nem eles tenham medo de passear à noite pelas cidades e pontos turísticos. Claro, não é nosso papel limpar os pântanos deles, mas os cartéis deles representam um perigo óbvio para a nossa juventude. E estamos prontos para gastar parte dos nossos esforços para destruir a base de operações deles e eliminar aqueles que for necessário isolar para que o resto possa viver em paz. Nós demos esperança à juventude do México. Antes de Trump, eles não viam nenhuma possibilidade de lidar com os problemas chamados cartéis. Sem chance nenhuma, Trump disse: comigo vocês têm uma chance, e uma boa chance de se tornarem um país normal. E os jovens, desesperados por conseguir ajuda de seu governo, de seu exército, de sua polícia, exigem que Trump e os Estados Unidos possam fazer o que eles mesmos não conseguem e não conseguirão se agirem sozinhos. Mais uma vez, Trump dá ao mundo a esperança de viver uma vida humana, uma vida normal, sem guerras, sem assassinatos, sem violência. É por isso que ele é odiado por todos aqueles que querem nos controlar e que querem que as ferramentas da violência estejam apenas nas mãos deles. De mais ninguém. É isso, até logo.